Shalom Vrahá, boa tarde para todos. Mais uma aula com o nosso querido Rabino Gloiber. E a aula de hoje é Pergunte ao Rabino. E vamos pegar aqui a pergunta. Meu celular saiu, mas agora voltou. Então, nós temos um grupo fechado de estudos no WhatsApp de perguntas e respostas. Os alunos vão lá, fazem a pergunta e o nosso querido Rabino Gloiber responde. E a pergunta de ontem, que não é nem de hoje, de ontem, é do nosso querido Alex. Ele pergunta para o Rabino. A gente estava falando, o Rabino gravou uma aula sobre finanças, né? Sobre se a gente deve ou não ter uma reserva de dinheiro guardada, como que a Torá vê isso. E aí, seguindo essa sequência, o Alex pergunta para o Rabino: bom dia, obrigado pela aula. E em complemento à pergunta do nosso querido amigo, gostaria de saber o seguinte: no Tanar há orientações de que não devemos tomar dinheiro a juros. No caso de a pessoa querer adquirir um bem de valor elevado, então nesse caso seria permitido e até o correto, o certo a se fazer, guardar dinheiro para poder comprá-lo à vista? É algo que tenha um valor considerável, tipo casa, carro e etc. Estava se referindo a isso. E o Davi... Uma por vez. Uma por vez? Então tá bom. Que é a mesma sequência, também seguindo a mesma sequência. Então, sim, tá. Vamos lá. Meu querido esposo. Oba. Shalom Brachá. E nosso Abba. Shalom Brachá. Para o nosso querido Alex e querida família. Em relação aos mandamentos da Torá, nós temos duas categorias de mandamentos da Torá. Uma categoria, ela vem desde o Adão Rishon, depois ela se expande na época do Noah, da Arca de Noé, que ela é uma categoria de 7 mandamentos divinos para todos os povos do mundo. Então, o Adão Rishon, nas primeiras 3 horas de criação dele, ele tinha um mandamento só. Ele não podia comer a fruta do Etz Hadat. Porque ele, por natureza, ele não roubaria. Por natureza, ele não iria assassinar. Por natureza, ele não iria dormir com a mulher do outro. E nem tinha outro, a não ser ele e a Havá. Por natureza, ele não faria uma coisa errada. Tipo, você nunca imaginou uma ovelha atacar uma pessoa e comer a pessoa. Você vai falar: a ovelha não faz uma coisa dessas. A ovelha, ela come grama. Não pode ser que a ovelha vai atacar uma pessoa. Uma vaca vai atacar uma pessoa e comer a pessoa. Você vai falar: a vaca, ela come grama, ela não é um animal predador. Agora, o ser humano, por natureza, quando Deus criou o homem e a mulher, eles, por natureza, eles não fariam nada de errado. Hashem deu para eles uma mitzvah, um mandamento de não comer a fruta do Etz Hadat. E para eles cumprirem esse mandamento, tinha que ter alguém falando come, e ele falando não como. Aí ele cumpriu o mandamento. Aí Hashem deu permissão para o anjo da morte para testar o Adão Rishon. O anjo da morte baixou na cobra e convenceu o Adão e a Eva a comer aquela fruta. Aí eles passam por uma segunda etapa. Já que eles receberam agora a inclinação para fazer o mal, então Hashem teve que acrescentar para eles mais alguns mandamentos. Mandamento de não assassinar, mandamento de não roubar, mandamento de não fazer idolatria. E, por enquanto, o Adão ele tinha 6 mandamentos, porque não era permitido para o ser humano comer carne. Então não teria um mandamento de comer uma parte de um animal vivo, que é um dos 7 mandamentos dos Bnei Noach. Depois, com a Arca de Noé, depois que teve o dilúvio, já ficou permitido para o ser humano. Hashem ele liberou para o Noé e seus filhos para comerem carne. Então ele acrescentou para eles um mandamento de não comer uma parte de um animal vivo. Ou seja, hoje em dia tem muito disso, que dão uma martelada na cabeça do boi, e depois o boi já entra numa máquina que divide ele em pedaços. E pra gente, todo o tempo que o coração está batendo, mesmo que teve morte cerebral, vai ser considerado parte de um animal vivo.
ou seja, ou aquela linguiça de chouriço e não sei que eles tiram o sangue do animal. Eu não quero nem imaginar tudo o que acontece lá, mas... É as morcilhas, no sul fala morcilha, que eles fazem com o sangue do bicho, né? Com que sangue. tira enquanto o bicho está vivo. E, de qualquer maneira, esse mandamento de não comer partes de animal vivo foi acrescentado para o Noah, e a partir daí temos 7 mandamentos. Então, nossos patriarcas, eles eram obrigados a cumprir 7 mandamentos. Avraham Avinu, Avraham, Yitzhak e Yaakov, Hashem revelou para eles tudo o que vai acontecer no futuro, a entrega da Torá, todos os mandamentos da Torá. Nossos patriarcas, eles cumpriram toda a Torá antes de a Torá ter sido entregue, mas cumpriram voluntariamente. Então, pela Torá, é permitido um homem se casar com algumas mulheres e é proibido uma mulher se casar com alguns homens. A linguagem dos 10 mandamentos é que é proibido ter uma relação com a mulher do próximo. Então, se 2 homens se casam com uma mesma esposa, ela não vai ser permitida para nenhum dos dois, porque para cada um ela é a mulher do próximo. Agora, se 2 mulheres na antiguidade, elas eram amigas íntimas e a vida era difícil e o trabalho da casa era difícil, elas combinaram que elas vão se casar com o mesmo marido, e aí uma vai ajudar a outra, e uma vai lavar roupa, a outra vai lavar a louça, e elas já decidiram como elas vão se virar lá. Elas fazem uma proposta de casamento para alguém e falam: olha, nós queremos nos casar com você, ou você se casa com nós duas, ou a gente procura outro que concorde. E vamos dizer que ele concordou. Ele podia casar com... O homem podia casar com algumas mulheres. E porque não é proibido para a mulher dormir com o marido da outra, ou seja, as duas têm o mesmo marido. Para cada uma delas, ele é o marido da outra. Não é permitido para ela dormir com o marido da outra, mas é proibido para ele dormir com a mulher do outro. Esse que é o raciocínio desse mandamento. Então, nosso patriarca Abraham, ele era casado com a Sara pediu para ele se casar com Agar também, porque ela não tinha filhos, ela queria que ele tivesse um filho. Então ele acabou tendo 2 esposas simultaneamente por uma determinada época. Nosso patriarca Yitzhak, ele teve uma esposa só. Chegamos no nosso terceiro patriarca, Yaakov. Yaakov, ele viaja para Haran, ele chega em Haran, na Síria, ele conhece a Rachel, ele se apaixona por ela, ele se encontra com o pai dela e ele fala: eu trabalho para você 7 anos para me casar com a Rachel, a sua filha pequena. Deixou detalhadamente claro que o Lavan tinha 2 filhas. Ele deixou detalhadamente claro que ele quer a segunda filha e não a primeira. No dia do casamento, o Lavan, ele fantasiou a Leá de Rachel e Yaakov se casou com a Leá. O que ele vai fazer agora? Se ele divorcia a Leá teria que se casar com Esav. E se ele divorciar a Leá, ela não vai mais se casar com Esav. Ela vai ficar solteira a vida inteira. Vai causar uma tragédia na vida dela. Mas ele queria cumprir a Torá inteira antes da Torá ter sido dada. E pela Torá é proibido para a gente se casar com 2 irmãs. Mesmo que era permitido antigamente para um homem se casar com as 2 mulheres, contanto que elas não sejam 2 irmãs, contanto que elas não sejam mãe e filha. E Yaakov, ele agora se deparou com esse problema. O Lavan ofereceu para ele se casar com a segunda irmã, e ele, sendo que ele cumpria todos os mandamentos da Torá voluntariamente, e ele não se casando com a Rachel ficaria solteira, que ela não iria querer se casar com Esav, e ele divorciando a Leá ficaria solteira com Esav, não iria querer ela. Então ele se casou com as 2 irmãs. Aí ele era obrigado a cumprir 7 mandamentos. Ele cumpriu 613 mandamentos voluntariamente. Então ele falou: nesse caso não tinha o que fazer. Ele abriu mão de cumprir um dos 613 mandamentos e se casou com as 2. Então nós vemos que até Moshe Rabbeinu, até a entrega da Torá,
nossos patriarcas, eles cumpriram os 7 mandamentos de Bnei Noach seriamente, proibido fazer idolatria. Avraham Avinu foi jogado no Kivshana Eish, no estádio de fogo. Hashem fez um milagre, ele se salvou, mas ele foi jogado lá porque ele não queria fazer idolatria. Nisso eles deram a vida, nos 7 mandamentos. Nos 613 mandamentos, quando dava para fazer, eles faziam. E no caso de Jacob, ele viu que nesse caso não dá para fazer, ele não fez. Até Moshe Rabbeinu. Chega Moshe Rabbeinu, Hashem dá para ele 613 mandamentos. A partir daqui, surgiu a diferença entre nós e os outros povos do mundo. Nós nos tornamos o povo escolhido. Quando você tem uma filha, quando você tem um filho, você cobra do filho o seu nível. Você vai falar para o filho, não grita, não berra, não bate, não. Nós temos um nível a zelar. Sua mãe é boazinha, você tem que ser bonzinho, você não pode gritar, xingar, bater, berrar, falar palavrão. Não é o nível da nossa família. Quando a Hashem nos deu a Torá, a Hashem cobrou de nós um nível. Então a gente não pode... Imagina se eu falo para você, sua mãe está precisando de um empréstimo. Aí, para você é óbvio que você não vai cobrar juros da sua mãe. Se eu falo para você, seu filho está precisando de um empréstimo, é óbvio que você não vai cobrar juros do filho. E todo o povo de Israel somos uma família só. Então Hashem pediu para a gente não cobrar juros e não pegar emprestado dinheiro com juros dentro da família. A pessoa que... Os povos do mundo que eles ficaram com esses 7 mandamentos, proibido para eles assassinar. Então eu não posso assassinar ele. Ele não pode me assassinar, eu não posso assassinar ele. Proibido para ele roubar. Então ele não pode me roubar, eu não posso roubar ele. É proibido para ele fazer idolatria, proibido para ele ter uma relação com a mulher do outro. Mas é permitido para ele emprestar dinheiro a juros. Se ele quiser emprestar para a mãe a juros, ele pode. Se ele quiser emprestar para o filho, mas não é o nosso nível. A gente ensina a criança, não grita, não berra, não bate, não fala palavrão. E Deus me livre, você vai emprestar dinheiro para o seu pai? A juros, você está louco? Quando você era pequenininho, eu te criei e agora você vai me emprestar dinheiro a juros? Você está louco? O que está acontecendo? Sua mãe te deu de mamar quando você era neném e agora você vai cobrar juros dela? E isso não é o nosso nível, mas é o nível deles, infelizmente. Quer dizer, então eles têm 7 mandamentos, os outros povos, a gente não pode cobrar deles o nosso nível. Então, se para ele é permitido emprestar dinheiro para mim com juros, então para mim é permitido receber dinheiro dele com juros. Então, se para mim, para ele é permitido então emprestar e receber dinheiro a juros, para mim vai ser permitido emprestar para ele a juros e receber dele dinheiro a juros. Então, essa é a primeira coisa. Se a pessoa é uma pessoa judia, ou se ele está fazendo como os nossos patriarcas, ele está cumprindo todos os mandamentos divinos antes da Torá ter sido dada para ele, para alguém que não é judeu, ele pode pegar um empréstimo com juros, ele pode emprestar com juros. Por quê? Porque os 7 mandamentos, eu não posso transgredir nenhum deles com uma pessoa que não é judeu, porque da mesma maneira, como eu expliquei, da mesma maneira que ele não pode me roubar, eu não posso roubar ele. 7 mandamentos. Da mesma maneira que ele não pode me assassinar, eu não posso assassinar ele. Mas no judaísmo tem um mandamento dos 613 que se eu encontro alguma coisa perdida, eu não posso pegar para mim, eu tenho que devolver para o dono. Nos 7 mandamentos não tem esse mandamento de devolver uma coisa perdida. Então, achei é meu. Achado não é roubado. Achado não é roubado. Então, se ele acha uma coisa minha e eu vou agora levar ele para o tribunal rabínico, eu vou falar para o tribunal rabínico, olha, caiu a minha carteira, ele encontrou a minha carteira, pegou para ele, e ele está lá com a minha carteira na mão, no tribunal rabínico, no julgamento,
E o tribunal rabínico vai falar, sendo que ele não é judeu, ele tem que cumprir somente 7 mandamentos, ele não é obrigado a devolver a sua carteira. Se ele quiser devolver, ele devolve, mas ele não é obrigado. Ou seja, se você encontrou alguma coisa por causa disso, estou andando no aeroporto, encontrei alguma coisa, não sou obrigado a procurar o dono, porque a Torá vai de acordo com a maioria das pessoas. Então, se a maioria das pessoas no aeroporto não são judeus, então, e ele não tem esse mandamento de devolver o que ele encontrou, então eu, em relação a ele, também não tenho. E sendo que a maioria das pessoas lá não são judeus, então vai pela maioria das pessoas. Se eu encontro alguma coisa perdida no aeroporto, pela lei judaica, não sou obrigado a devolver. Claro que já me aconteceu e eu levei lá para achados e perdidos. E já aconteceu de esquecer o tefilim no aeroporto. E o tablet? E o tablet. No mercado. No mercado. E me devolveram. Sim. Mas obrigação não tem. Quem devolveu foi uma pessoa muito boa. Eu devolvi, eu levei para achados e perdidos voluntariamente. Não sou obrigado a fazer isso. Então, quando a gente entra no assunto da obrigação, você pode, é permitido, então, pegar dinheiro de alguém que não é judeu a juros. É permitido você dar dinheiro para alguém que não é judeu a juros, mas entre um judeu e outro existe uma coisa chamada Gmach. O Gmach são iniciais das palavras Gemilut Chassadim, fazer bondades, que é uma tradição judaica milenar, que toda sinagoga ela tem uma Kupat Gmach, a caixa do Gmach, não é uma caixa 2, é uma caixa 1. Essa caixa do Gmach quer dizer um dinheiro que as pessoas dão para fazer com esse dinheiro empréstimos para judeus, porque eles não podem pegar empréstimos com juros. A gente faz um empréstimo sem juros para alguém que é judeu. Por isso que nesse caso teria que ser judeu. Porque se trata-se de um empréstimo sem juros. Na prática, quando a gente fala sobre juros, vamos dividir isso em 3 categorias. Primeira categoria, eu tenho um vizinho que ele não é judeu. Se ele vem para mim e ele fala, olha, eu te dou R$1.000 e você me devolve 1.100, é permitido. Eu posso pegar 1.000 emprestado e depois devolver 1.100. Se ele vem me pedir, ele fala, você me empresta 1.000, depois eu te devolvo 1.100, é permitido. Eu posso emprestar para ele 1.000, depois ele me devolve 1.100. Se é um judeu, vem para mim e fala, olha, eu te empresto 1.000, você me devolve 1.100, eu vou falar para ele proibido, porque é 613 mandamentos. O contrário também é proibido. Eu emprestar para ele juros, ele me emprestar juros. Então, se ele me emprestou sem juros, presta bem atenção nesse caso que você vai ficar espantada. Você vai ficar... Então, imagina você e eu. Você me pede um empréstimo de R$1.000. Claro que eu não posso te emprestar com juros porque você é judia. Eu te empresto os R$1.000 sem juros. Na hora que você me devolve, você pode me falar muito obrigado? Não. Você fala Teskele Mitzvot, que você tem o mérito de fazer mais mitzvot. É proibido falar muito obrigado. Porque se você agradece, você já está acrescentando no que você recebeu. Você fala, eu te devolvo os R$1.000 e mais um elogio. E aí eu estou pagando a mais. E ele perde a mitzvah. Tipo assim, não é que perde a mitzvah, ele faz uma averá. Ele não pode aceitar esse muito obrigado, porque o muito obrigado já é juros, já é acréscimo. Exatamente. Isso aconteceu com a gente lá em Israel, com o nosso querido Rabino Meir. A gente teve que ficar em Israel, porque a nossa passagem foi cancelada por causa da guerra e etc. E ele foi ver onde a gente estava, onde a gente vai ficar, onde a gente vai passar peça, etc. Ele se preocupou com a nossa situação ali. E daí ele nos deu o matzá. Ele comprou uma caixa de matzá, comprou o vinho e nos levou. E aí a gente, na nossa humildade, falou obrigado. Ele, não, eu não aceito obrigado. Daí ele explicou o que o senhor está explicando. Que não pode agradecer. Então, nesse caso, assim, é uma coisa muito profunda. Então, essa é a primeira categoria, que é um empréstimo simples.
Eu tenho aqui, por incrível que pareça, assim, é para dar uma aula prática, né? Eu não sei se muita gente tem isso. Eu tenho uma nota de R$ 200. Não sei se eu der isso numa loja, não sei se eles vão achar. Que é falso. É uma nota verdadeira de R$ 200. Lançaram essa nota, eu coloquei ela no bolso, estou com ela no bolso até hoje. Não gostei. Imagina, agora eu vou te dar esses R$ 200 do jeito que você está vendo, eu te dou de empréstimo. Você pode me devolver agora em 20 notas de 10. Não tem problema. Contanto que tenha o mesmo valor. Agora, se eu vou fazer agora um negócio com você, vamos entrar em outra categoria de empréstimos. Que isso vai ser chamado de Eiter Iska, permissão para fazer negócio. Eu vou falar, querida família, Ilel e Rivka Chaya, agora a gente vai fazer um negócio. Por favor, vocês vão para Israel, nós viajamos muito, dou aulas em vários estados, em vários lugares. Pedi para minha filha me trazer uma Netilat Yadayim de Israel. Essa Netilat Yadayim, você coloca ela na mala, aí você viaja, parece que não ocupa espaço, e na hora que você chega no lugar que você precisa, você monta ela. Você tem aqui uma bacia. Imagina colocar na mala uma bacia. De repente aparece uma bacia com o Keile da Netilat Yadayim. Uma coisa assim incrível. Você vai fazer Netilah, então levanta para cima. Para baixo, para cima, para baixo. Aí você pega com a mão direita, enche a água, passa para a esquerda, joga da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, de noite, antes de dormir, a gente enche a Netilah, o copo de água e o pote, vamos chamar de pote, né? O pote de água, coloca na bacia do lado da cama. De manhã você levanta, pega com a mão direita, passa para a esquerda, joga intercalado para tirar o Ruach Tomar. E eu falo para ela, Rivka Chaya Eitan, minha filha espiritual, esse negócio é muito bom, então vamos fazer um negócio. Eu vou agora pegar a minha nota de 200. Tá lixo. 200 Quase que o lobo estava reais. fugindo, o lobo estava fugindo. Na nota de R$ 200, vou fazer um negócio com você agora. Isso se chama Eiter Iska. Eiter Iska, permissão de negócio. E eu vou te dar os R$ 200. Você vai comprar mercadoria por R$ 200. Você vai vender, você vai ganhar R$ 500. Então agora você vai dividir comigo 250, 250. Eu te dei 200, recebi 250. Porque você lucrou e a gente está dividindo o lucro. Qual é a diferença entre isso, entre o Eiter Iska, e você pegar um empréstimo de R$ 200 do banco e você compra mercadoria com os R$ 200 do banco, ou pegar um empréstimo de R$ 200 do vizinho e eu comprar mercadoria? Na hora que eu pego o empréstimo, eu não estou falando para que eu vou pegar o empréstimo. Eu chego para o vizinho, imagina eu tenho um vizinho de cima judeu, o vizinho de baixo não é judeu. O vizinho de cima, vou lá, ele é um judeu, eu falo, quero um empréstimo de R$ 200. Ele me dá um empréstimo. Aí eu vou, compro a Netilat Yadayim, vendo por 400, eu compro uma quantidade, né? Vendo essa quantidade por 500, depois chego para ele lá, dou para ele 250. Ele vai falar, não, desculpa, a gente não combinou assim, você pediu um empréstimo, então você tem que me devolver somente o que você pediu. Então, quando eu faço um Eiter Iska, qual vai ser a diferença? Porque para ele foi melhor que ele fez para mim um empréstimo, e seria pior se ele fizesse comigo um contrato de Eiter Iska. O Eiter Iska precisa de contrato. Você tem que escrever Alpi Eiter Iska. Estou pegando R$ 200 de empréstimo de acordo com o Eiter Iska. Por que ele não quis fazer isso comigo? Porque para ele foi melhor eu pegar o empréstimo sem juros e devolver esse empréstimo sem juros
do que eu pegar um empréstimo de acordo com a Eterisca e eu devolveria para ele mais. Porque ele não quis. Porque a diferença do empréstimo para a Eterisca vai ser assim. O empréstimo que ele te emprestou sem juros, você é obrigado a devolver. É um empréstimo, você é obrigado a devolver. Ah, você não tem como devolver? Pede emprestado para mim. Aí você devolve para ele. Você, eu não tinha, pede emprestado para outra pessoa e devolve para ele. Mas empréstimo você é obrigado a devolver. O Eterisca, se você ganhou, vocês dividem o lucro, aí você dá para ele mais do que você pegou emprestado. E se você não teve lucro? Se você perdeu, os dois perderam. Você não devolve o dinheiro. E uma vez, uma pessoa muito ingênua, uma pessoa muito, muito, muito ingênua, ele entrou num banco em Israel. Eu vi esse caso no jornal lá. É um caso que se espalhou pelo país inteiro. Tem um banco brasileiro, que eu não vou falar nome para não fazer propaganda ou despropaganda. Tem um banco aqui que pertence a um judeu. E esse banco tem uma filial em Israel. E a pessoa entrou na filial, sabe que o banco pertence a um judeu. E sabe então que a filial também pertence a um judeu. E o diretor lá, o gerente, estava lá com kippah preta, chapéu preto e barba branca e paletó preto e camisa branca e falando hebraico clássico e dando brachot. O gerente, chega a pessoa, fala, estou querendo empréstimo, mas eu não posso pegar empréstimo porque vocês vão me cobrar juros. O gerente mostra a placa que está lá no banco, está escrito tudo que é feito nesse banco é feito al pi eter isca, de acordo com a permissão de fazer o negócio. A pessoa pegou meu cheque emprestado. Depois de um mês ele chega para o gerente e ele fala, perdemos. Eu fiz o investimento, comprei mercadoria, o preço baixou. Perdemos, quer dizer, vendi mais barato do que eu comprei, perdemos o dinheiro, nós dois perdemos. Eu peguei os meus cheques, comprei a mercadoria, pensei que ia vender por 2.000, vendi por 500. Então eu pego os seus 250 no lugar dos meus. Aí o gerente falou, você me desculpa, eu trabalho aqui, carteira assinada, recebo o meu salário todo mês. Mas isso já tem que passar para o responsável, tipo o responsável pela filial. Aí chega no responsável pela filial, e ele fala, olha, desculpa, o banco é banco, você vai ter que pagar integralmente com juros, senão você vai para a polícia, vão te sujar o nome e vão fazer vai para o Serasa, vai ficar devendo a vida inteira, os juros vão aumentando. Então a pessoa pergunta, mas espera, mas está escrito lá no quadro que tudo que acontece nesse banco é de acordo com a Eterisca, com a permissão de fazer negócio. Aí o responsável pela agência, né, que está acima do gerente, não sei como chama isso em português, deve ter um nome assim. Ele falou, nós sabemos que nossos clientes são religiosos, nós colocamos isso lá para que o cliente se sinta bem. Mas não que a gente vai fazer um negócio desse tipo, porque senão o banco perderia dinheiro. Ok, então existe isso que se chama Eterisca. E o Eterisca, quando você ganha, você pode pagar juros do que você ganhou, mas você faz o contrato não de empréstimo, você faz o contrato que vocês vão fazer um negócio juntos. Nesse contrato tem que estar escrito al pi eter isca, de acordo com a permissão de fazer um negócio. Então, quer dizer, isso não é chamado de empréstimo, isso é chamado de negócio. Se ou os dois ganham, então o dinheiro, você entrou com o dinheiro, o outro entrou com o trabalho. Ou vocês dois ganharam, vocês dividem os lucros, ou vocês dois perderam. Então essa vai ser a diferença entre os juros e o eterisca. Que nos juros, Deus me livre, se a pessoa perdeu, de qualquer maneira ele teria que pagar. Então a gente só pode pegar um empréstimo com juros de alguém que não é judeu. Então você pode comprar a casa, a prestação, você pega um empréstimo do banco. A nossa ONG
O carro da ONG foi pago em 5 anos, foi empréstimo bancário. Aqui no Brasil você não tem esse problema, você vai para um banco de alguém que não é judeu e você pode pegar esse empréstimo lá. Agora, em relação ao banco de uma pessoa que é judeu, aí vão ter, vamos dizer assim, vai ser feita a seguinte análise. Quando você está pegando dinheiro do banco, tipo, você abriu uma conta em qualquer banco, você está recebendo lá juros e correção monetária e dividendos e não sei todos os nomes, que a gente não tem muito dinheiro para cuidar, graças a Deus, o que entra sai, a gente não tem todas essas preocupações. Mas eu perguntei em relação a isso, sobre essas preocupações, quer dizer, será que se eu tenho uma conta num banco que eu sei que o dono é judeu, será que eu poderia ter essa conta lá e ele está me pagando juros? Uma vez eu fiz essa pergunta em Israel, né? Aqui no Brasil não precisei fazer essa pergunta, mas lá em Israel que todo banco é judeu e todo dono de banco é judeu e todos os acionistas são judeus. Então eu fiz a pergunta e o rabino me falou o seguinte: quando a gente fala sobre banco, imagina que você precisa de um depósito. Você vai para um depósito e você quer colocar, você tem um armário com muitos livros, a gente está ampliando a nossa ONG, vamos colocar esse armário com muitos livros na sinagoga que a gente está construindo e por enquanto eu precisaria guardar ele num depósito. Aí eu vou no depósito, eu tenho que pagar. Eu pago o depósito, ou seja, imagina a pessoa muda de casa, ele tem que colocar todo o conteúdo da casa, ele tem que guardar. Ele vai guardar num depósito. Você paga pelo depósito? Paga. Tem lá pessoas trabalhando, tem uma secretária, tem um porteiro, Então você está pagando pelo serviço que eles estão te prestando. Uhum. Então o que o rabino lá em Israel me falou é o seguinte: se você deixa o dinheiro em casa, lá em Israel, às vezes você pode encontrar o seu dinheiro no lugar que você deixou, às vezes não. Uhum. Porque os ladrões lá, eles não são como os ladrões brasileiros, que eles arrombam a porta, você ouve o barulho, você ainda pode... Uhum. Lá o ladrão ele entra com gás sonífero. Primeiro ele faz o gás entrar dentro da casa antes dele entrar, todo mundo adormece profundamente, está lá no meio dos sonhos, aí entra o ladrão e pega o dinheiro e vai embora. E graças a Deus, assim, a gente nunca tinha muita coisa assim. Já entraram na minha casa pela janela, eu morava no 2º andar, e o vizinho do 3º andar tinha marcos e dólares e dinheiro, moeda estrangeira, e roubaram tudo lá. No meu apartamento, eu acordo de manhã, o meu paletó está em cima da mesa com os bolsos assim do lado de fora, quer dizer, a pessoa puxou os bolsos para fora, você não vê nenhum vestígio, simplesmente eles colocaram um gás sonífero dentro da casa. Todo mundo adormeceu profundamente e eles reviraram. Na minha casa não encontraram nada, mas na casa do vizinho encontraram. E então é claro que você não vai deixar dinheiro dentro de casa. Você imagina, Deus me livre, você deixa dinheiro dentro de casa, um dia você acorda e o dinheiro não está mais. Aí você leva o seu dinheiro para o depósito. Onde é esse depósito? É o banco. Aí você está pagando para o banco pelo serviço, a prestação de serviço que eles estão te dando de guardar o seu dinheiro. Então eles têm uma secretária, eles têm uma balconista, não sei, tem um guarda na porta. Você está pagando por essa prestação de serviços. Assim me explicaram e Shalom al Israel. Quer dizer, aqui no Brasil, graças a Deus, você tem a opção de colocar o seu dinheiro no banco de alguém que não é judeu. E aí, você sai dessa pergunta. Tipo,
Aí não tem problema. É permitido você emprestar dinheiro a juros para alguém que não é judeu, porque ele tem que cumprir 7 mandamentos, ele não tem o mandamento de proibição de emprestar com juros, então ele não tem também a proibição de você pegar o empréstimo dele com juros e dar para ele com juros, então você pode receber os juros dele, não tem problema. Agora, uma vez uma pessoa me perguntou, eu estava aqui na sinagoga do Morumbi, 24 anos atrás, e uma pessoa na sinagoga me perguntou, será que vocês estão discriminando uma pessoa que não é judeu? Será que vocês, para um judeu, vocês emprestam sem juros? E para alguém que não é judeu, vocês emprestam com juros? Será que vocês estão discriminando? Eu falei, não. Aí eu perguntei para ele, para sua mãe você empresta com juros? Ele falou, Deus me livre. Para o seu pai você empresta com juros? Deus me livre. Para o seu irmão você empresta com juros? Deus me livre. Para a sua irmã você empresta com juros? Deus me livre. Então eu falei, nós somos todos irmãos. Nós judeus, nós somos todos irmãos. A gente não pode emprestar um irmão para o outro. A gente não pode emprestar com juros. Quer dizer, não tem problema. Não é que a gente está discriminando alguém que não é judeu, ao contrário. Para ele é permitido, para nós não é. Esse estamos seguindo a lei. Então assim, você vai comprar um carro, o banco não é judeu. O banco que vai te dar empréstimo, tipo o banco da GM ou esses bancos que fazem o parcelamento. Então, agora, se nesse caso o banco é de um judeu, o que você tem que fazer agora para terminar só essa aula? Se nesse caso o banco é de judeu, sendo que isso é um negócio, um carro te economiza, você consegue trabalhar mais porque você consegue chegar no seu trabalho com o carro. O carro é uma permissão de negócio, é uma iterisca. Então o que você faz num caso desses? Você, na hora que te dá um contrato para assinar, e essa parte é mais importante, aí você escreve no contrato Alpi Eiter Iska. Você escreve isso no contrato. Você falou, vou assinar, mas eu sou obrigado a acrescentar essas letras em hebraico. Em hebraico você escreve de acordo com a permissão de fazer um negócio. E aí você está tranquilo. Se o outro lado te cobra juros, ele fez a haverá, mas eu não fiz a haverá porque para mim isso é uma iterisca. E ele está te cobrando mesmo que você perdeu? Então quem está errado é ele, não é você. Mas no caso do carro, de comprar um carro, de comprar uma casa, é uma economia, é um bom negócio. Então, mesmo que o banco é judeu, você escreve no contrato de empréstimo ao Pia e Terisca, porque você está fazendo um negócio. Assim que se faz em Israel, né? Aqui no Brasil você tem a possibilidade de fazer num banco que não é judeu, mas lá em Israel, que todos os bancos são judeus, aí a gente costumava escrever no contrato de empréstimo ao Pia e Terisca. Muito bom, muito bom. Aí, muito esclarecedora a aula do Abba, Baruch Hashem. Então, agora, amanhã a gente segue com mais perguntas. Amanhã não, né, Abba? Eu posso fazer do Bom Retiro já a resposta. E daí temos mais uma... É que as aulas do Abba são tão ricas em detalhes, em informação, que acaba... Olha, deu 38 minutos de aula. Então tá bom, um beijo no coração de vocês, tudo de bom, já antecipando, né, um Shabbat Shalom para todos nós, com muita saúde, muito sucesso. Vamos continuar nossos Teilim pelo sul do Brasil, pelas pessoas que estão no nosso grupo precisando de saúde. Não esquecer que estamos no Mesiar e aquele que está precisando de saúde, conversar diretamente com a Hashem e pedir saúde para ele, que o Mesiar é um mês propício para isso, né, para Hashem curar quem tiver doenças. Então, assim, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo like aí, se inscreva, você que é novo aqui no canal, caiu de paraquedas aqui, se inscreva aí, deixe um comentário e até a próxima aula. Amém. E até a próxima aula. E até a próxima aula. Atzlacha, briut, panasá bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Lekol tov. Lekol tov.